A África é um continente mergulhado em história e mistério. É um lugar incrível onde você nunca sabe o que pode descobrir em seguida. Enquanto grande parte do que se encontra na África é cativante e interessante, algumas descobertas são verdadeiramente inquietantes e estranhas, do tipo de coisas que você esperaria ver em um filme de horror. Junte-se a nós enquanto mostramos 15 descobertas inquietantes na África que ninguém consegue explicar. Número 15. A Luz de Dendera. Entre os muitos hieróglifos e relevos esculpidos em estruturas antigas no Egito, uma imagem enigmática que adorna uma parede de um templo tem gerado acalorados debates. A Luz de Dendera retrata um objeto estranho semelhante a uma lâmpada que se estende a partir de uma coluna sacra. Alguns teóricos de margem acreditam que isso representa uma lâmpada elétrica, sugerindo que os antigos egípcios possuíam tecnologia avançada de energia. No entanto, os egiptólogos convencionais argumentam que essa representação tem um significado mais esotérico. A polêmica imagem aparece no Templo de Hathor, em Dendera, ao longo do rio Nilo, ao sul do Cairo. O templo foi construído durante a dinastia ptolemaica no século I a.C. A cena mostra figuras fazendo gestos em direção à coluna Djed, com o objeto bulboso em seu ápice. Abaixo, há um arco sobre uma forma de flor de lótus que se assemelha a um fio e uma lâmpada. Daí a interpretação de alguns de que isso representa uma instalação elétrica utilizando a coluna Djed como um conduto para canalizar energia. No entanto, essa ideia de eletrificação antiga carece de evidências credíveis. A egiptologia convencional sustenta que a escultura possui significado religioso e críptico. A coluna Djed simbolizava a estabilidade para os egípcios e o ápice bulboso representava o ícone do disco solar do deus Ra. Dada a dedicação do templo à deusa do céu Hathor, a imagem provavelmente carregava um significado astroteológico e não técnico. Número 14. A criatura louca nas selvagens de Madagascar. Uma terra de mistério e maravilha abrigava em tempos remotos uma criatura tão bizarra e única que foi apelidada de criatura louca. Esse estranho mamífero viveu há milhões de anos, durante o final do período Cretáceo, e seus restos foram descobertos apenas recentemente. Foi encontrado pela primeira vez em 1999 por colecionadores de fósseis. O crânio do animal foi encontrado em sedimentos com mais de 66 milhões de anos. O crânio indicava que o animal era um mamífero, mas apresentava algumas características dentárias estranhas que nunca haviam sido vistas antes. Mais partes do esqueleto foram descobertas em 2010, permitindo que os cientistas aprendessem mais sobre o animal. Descobriu-se que a criatura louca tinha o tamanho de um texugo, com um corpo longo e estreito e pernas curtas. O animal também tinha um crânio distintivo, com um focinho curto e um grande número de buracos na frente. Os cientistas que estudaram a criatura louca acreditavam que ela era um mamífero escavador. Os buracos no crânio sugerem que a criatura louca tinha um bom olfato, o que seria útil para encontrar alimentos no subsolo. As pernas curtas e o corpo longo também sugerem que a criatura louca estava bem adaptada para cavar. Os cientistas deram oficialmente o nome de Adalaterium rui, a criatura louca. O termo Adalaterium vem da palavra malgache adela, que significa louco, e da palavra grega terian, que significa besta. Esse nome é uma descrição apropriada desse mamífero bizarro e fascinante. Número 13. A Câmara Oculta na Grande Pirâmide. Construída há mais de 4.500 anos, a Grande Pirâmide de Gizé surpreendeu o mundo antigo como a estrutura mais alta da Terra e continua fascinando as pessoas hoje com seus alinhamentos astronômicos e arquitetura engenhosa. Agora, um mistério emergente promete empolgar ainda mais os devotos das pirâmides. A possibilidade de um vão oculto nas profundezas de suas enigmáticas entranhas. Em 2017, uma equipe internacional usou partículas subatômicas chamadas muons para escanear a Grande Pirâmide em busca de ocos e câmaras ocultas. Essas partículas penetram centenas de metros através da pedra e, surpreendentemente, seus escaneamentos revelaram um grande espaço previamente desconhecido dentro da Grande Pirâmide, com mais de 30 metros de comprimento. O que esse longo vão pode conter? Provavelmente nada, dizem os arqueólogos, pois todas as câmaras e passagens para o sepultamento dos faraós já foram documentadas, e qualquer artefato teria sido saqueado há muito tempo. No entanto, mesmo um espaço vazio destaca a complexidade oculta dentro do monumental túmulo de Quéops. Teóricos alternativos conjecturam de maneira mais radical
sugerindo que a câmara abriga um propósito oculto. Alguns especulam que ela contém a mítica Sala dos Registros, que guarda conhecimento esotérico de Atlântida. Outros propõem que ela esconde uma máquina alienígena ou um portal interdimensional. No entanto, nenhuma evidência científica apoia tais conjecturas. Enquanto a verdadeira natureza e propósito do vão oculto permanecem incertos, ele exemplifica nossa eterna fascinação pelos mistérios egípcios. A varredura não invasiva oferece a esperança de revelar mais segredos dentro da Grande Pirâmide sem danificar a antiga maravilha. E cada revelação nos leva mais fundo na mente dos progenitores da civilização. Número 12. Diamantes hexagonais. Quando um asteroide atingiu a África do Sul, há 2,9 bilhões de anos, deixou mais do que apenas uma colossal cratera de impacto. Os destroços espalhados pela região continham uma versão desconcertante de uma das pedras mais cobiçadas da Terra: diamantes hexagonais. Essas gemas naturais exibem uma bela e estranha simetria hexagonal, não vista nos diamantes convencionais. Em 2018, pesquisadores confirmaram que esses diamantes geométricos vieram do espaço, não de nenhum processo terrestre. Análises químicas revelaram que eles contêm osbornita, um mineral conhecido por se formar exclusivamente em meteoritos ricos em carbono. Os diamantes hexagonais provavelmente cristalizaram dentro de um planeta anão na juventude de nosso sistema solar, antes de uma colisão épica há 4,5 bilhões de anos lançá-los pelo espaço. Fragmentos desse planeta anão fragmentado choveram sobre a África do Sul, e os diamantes hexagonais sobreviveram à entrada ardente na atmosfera terrestre. Enquanto os diamantes comuns se formam sob alta pressão nas profundezas da Terra, esses extraordinários diamantes espaciais exibem formas indicativas de crescimento cristalino rápido. Apenas amostras muito pequenas desses diamantes hexagonais foram estudadas, mas exemplificam que a formação de diamantes não está restrita à Terra. Uma análise mais aprofundada de sua química cósmica promete insights sobre os caóticos primórdios de nosso sistema solar, quando mundos foram pulverizados em gemas espalhadas pela galáxia. Número 11. O dinossauro mais antigo da África. Esta descoberta é para os fãs de Jurassic Park. A África tem a distinção de abrigar o dinossauro mais antigo conhecido no continente, descoberto no norte do Zimbábue. Este diminuto dinossauro teria percorrido o supercontinente Pangeia durante o início do período Triássico, há mais de 230 milhões de anos. Chamado de Mbirasaurus rosorum, ele oferece uma nova visão crucial sobre o amanhecer dos dinossauros na Terra, onde nossa própria espécie eventualmente evoluiu. Desenterrado em 2017, o dinossauro antigo foi identificado a partir de um conjunto quase completo de ossos fossilizados. O Embryosaurus media cerca de 2 metros de comprimento e apenas 30 centímetros de altura nos quadris. Embora pequeno até pelos padrões dos dinossauros, provavelmente era o predador dominante de seu ecossistema. Características evoluídas, como sua musculatura alongada, indicam que ele era surpreendentemente ágil para o seu tamanho. Paleontologistas classificam o Mbirasaurus como um sauropodomorfo, pertencente à mesma linhagem dos gigantes saurópodes de pescoço longo que surgiram posteriormente. No entanto, sua característica de andar sobre 2 pernas, semelhante ao seu contemporâneo Nilsaurus da Tanzânia, o diferencia dos saurópodes quadrúpedes posteriores. Esses protossaurópodes bípedes deram origem à locomoção em 2 pernas dos ágeis terópodes, como o Velociraptor e o Tiranossauro Rex. Número 10. A Costa dos Esqueletos. Ao longo da linha costeira atlântica da Namíbia, existe uma região traiçoeira conhecida como a Costa dos Esqueletos. Ventos fortes, mares perigosos e calor abrasador fazem deste trecho da costa africana um dos lugares mais inóspitos da Terra. A aparentemente interminável praia está repleta de destroços de navios, ossos de baleias e esqueletos branqueados de focas, originando seu sombrio epíteto. Ondas perigosas, costas rochosas e densos nevoeiros costeiros causaram inúmeros acidentes marítimos ao longo da Costa dos Esqueletos. Antes da navegação moderna, o mar revolto tornava o lançamento de barcos quase impossível, e o deserto sem características oferecia nenhum auxílio para aqueles naufragados na costa. Vestígios fantasmagóricos de navios encalhados ainda pontilham a areia, com cascos enferrujados se desintegrando na corrosiva atmosfera salgada. As condições áridas também preservam restos de mamíferos por anos. Colônias de focas frequentam as ilhas offshore,
onde milhares de focas mais velhas eventualmente rastejam em terra para morrer. Seus corpos secam e se decompõem na praia, deixando cenas grotescas de ossos amontoados. Grandes esqueletos de baleias também aparecem após morrerem no mar, criando um cemitério de elefantes que alimenta chacais e hienas carniceiras. Número 9. O monólito metálico misterioso. Monólitos misteriosos, dignos de um filme de ficção científica, começaram a aparecer ao redor do mundo, evocando intriga e especulação. Tudo começou em agosto de 2020, quando um piloto de helicóptero avistou uma estrutura metálica brilhante inserida no deserto rochoso de Utah, nos Estados Unidos. Um retângulo metálico de 3,5 metros de altura que parecia ser de outro mundo. Mais tarde, caminhantes tropeçaram neste objeto estranho e fotos virais rapidamente se espalharam online. As pessoas não puderam deixar de fazer comparações com os ominosos monólitos alienígenas no épico 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Arthur C. Clarke e Stanley Kubrick, de 1968, que influenciou a evolução humana de maneiras crípticas. Monólitos imitadores logo apareceram em locais aleatórios por toda a Europa e Ásia, desde os Países Baixos até a Índia. Cada pilar cintilante provocou teorias da conspiração sobre sua aparição repentina. No entanto, foi um monólito no Congo, em fevereiro de 2021, que causou a maior comoção. Ao contrário dos curiosos europeus, os habitantes locais do Congo reagiram com medo e suspeita. Para eles, essa estrutura de 3,5 metros marcava a intrusão de forças escuras e potencialmente malignas em sua comunidade. Suas fortes superstições levaram a cidade a proteger o monólito até que seu propósito pudesse ser determinado. Em uma reviravolta bizarra, o monólito do Congo foi incendiado por uma multidão enfurecida. Pouco por dentro, como uma ilusão óptica, as únicas pistas deixadas para trás foram sua cobertura metálica cuidadosamente envolta em uma estrutura vazia, ainda ocultando quaisquer respostas concretas sobre seu construtor ou propósito. Número 8. As Tábuas de Pedra Núbias. No Vale do Nilo, nordeste de Khartoum, estão as ruínas de uma grande civilização perdida para a história. O reino de Kush, que floresceu aqui por quase 1000 anos antes de entrar em colapso em 300 d.C. Arqueólogos que escavavam a região descobriram incríveis tábuas de pedra preservadas de templos cuxitas, inscritas em uma linguagem críptica que transmite as tradições de uma antiga e outrora poderosa sociedade africana. As ruínas ao redor do Nilo são conhecidas como a Ilha de Maroi, nomeada pela capital dos cuxitas. Essa necrópole serviu como local de sepultamento para reis e nobres cuxitas, antes de ser destruída por agressores no século IV d.C. Apesar de saques ao longo do tempo, escavações no século XX descobriram um tesouro de tábuas de pedra esculpidas ainda intactas. Essas estelas foram gravadas com o alfabeto merovítico, o sistema de escrita mais antigo ao sul do Saara. As inscrições fornecem uma janela vital para a história, cultura e rituais funerários núbios, mas, frustrantemente, a maioria dos textos merovíticos permanece não traduzida. A linguagem tem se mostrado extremamente difícil de decifrar. Apenas as esculturas pictóricas em tábuas relacionadas a deuses e reis permitem vislumbres da visão de mundo cuxita. Quebrar o código merovítico iluminaria como essa civilização poderosa prosperou ao lado do Antigo Egito e encontrou seu misterioso fim. Por enquanto, podemos apenas nos maravilhar com as mensagens transmitidas nas pedras núbias desgastadas, mas desvendar seus segredos promete revelar um capítulo importante da civilização humana, agora reduzido a ruínas desmoronantes. Número 7. Arte rupestre pré-histórica. Os exemplos mais antigos da arte humana adornam paredes rochosas naturais dentro de cavernas em toda a África. Essas pinturas elaboradas oferecem janelas deslumbrantes para as mentes e modos de vida pré-históricos há mais de 15.000 anos. Os belos tableaus retratam animadas cenas de caça, ricas em vida selvagem que já não é encontrada nessas regiões. Muitos também contêm imagens inquietantes que continuam a confundir os pesquisadores. Encontrada em sistemas de cavernas remotos da Namíbia ao Marrocos, a arte rupestre ilustra figuras humanas caçando com lanças e capturando animais como elefantes, rinocerontes, zebras e antílopes. Retratos íntimos mostram animais extintos de perto, com detalhes finos e verdadeiros à vida. Os artistas das cavernas claramente possuíam habilidades observacionais aguçadas, juntamente com habilidades avançadas de pintura usando pigmentos vermelhos e marrons. Mas,
intercaladas com a fauna comum, estão criações mais misteriosas. Figuras humanoides estranhas aparecem com características exageradas ou ausentes. Criaturas quiméricas e fantásticas também existem, sem paralelo no mundo natural conhecido. O propósito aparentemente ritualístico por trás dessas imagens inquietantes permanece inteiramente especulativo hoje, e seus significados ocultos provavelmente estão perdidos na pré-história, juntamente com as identidades dos próprios artistas. Número 6. As esferas de Klerksdorp. Entre as anomalias mais bizarras descobertas na Terra estão as intrigantes esferas de Klerksdorp, em Ottosdal, na África do Sul. Paleomineralogistas descobriram mais de 200 dessas pequenas esferas finamente sulcadas incorporadas em depósitos antigos. Objetos semelhantes, chamados de Moki Marbles, são encontrados no oeste dos Estados Unidos. No entanto, as esferas de Klerksdorp são significativamente mais antigas, algumas datando de mais de 3 bilhões de anos. Geólogos consideram as esferas como formações minerais naturais, embora seus sulcos concêntricos e forma esférica perfeita sejam sem precedentes na natureza. Encontradas enterradas ao lado de pedreiras e em depósitos de pirofilite, as esferas têm tamanhos que variam de meio centímetro a 10 centímetros e são tipicamente de cor marrom ou vermelho escuro. Muitas apresentam sulcos paralelos circundando as bolas, enquanto algumas exibem indentações semelhantes a arcos. Apesar de suas características anômalas, testes laboratoriais nas esferas de Klerksdorp mostram que elas se formaram naturalmente devido a processos de intemperismo ao longo de éons. No entanto, pseudo-historiadores argumentam que elas constituem evidências de design inteligente por culturas pré-históricas ou até mesmo visitantes extraterrestres. Essas conjecturas permanecem não comprovadas, mas as esferas continuam inspirando teorias extravagantes sobre seus sulcos enigmáticos e forma esférica não natural. Agora, algo que tem chamado a atenção na internet. Aninhada nas colinas ondulantes do sudeste do Zimbábue, encontra-se uma cidade medieval com muros de pedra duradouros e estruturas de pedra misteriosas. Durante um projeto de escavação, arqueólogos descobriram uma enorme escultura rochosa de um gigante, como nunca antes vista. Dada a tecnologia limitada da época, é surpreendente que os construtores antigos tenham sido capazes de esculpir essa obra monumental usando apenas ferramentas simples. Mesmo com equipamentos modernos, um feito dessa magnitude seria um desafio incrível. Só podemos imaginar a engenhosidade e determinação necessárias para engenheirar uma obra-prima como essa, séculos atrás. Como você acha que eles fizeram isso? Quais técnicas podem ter usado para esculpir cuidadosamente a rocha e alcançar essa maravilha escultural? Deixe-nos saber suas teorias sobre esse notável relicário do passado nos comentários. Número 5. Febre do diamante. A descoberta cintilante de um possível depósito de diamantes levou os prospectores sul-africanos a uma frenesi em junho de 2021. O vaqueiro Erasmus Jacobs encontrou uma pedra brilhante incomum em um campo aberto perto da vila de Kwarlati, na província de KwaZulu-Natal. Acreditando ser um cristal de diamante, Jacobs alertou os moradores e uma corrida em grande escala por diamantes começou. À medida que a notícia se espalhava, mais de 1.000 buscadores de fortuna inundaram as áreas remotas de pastagens em busca de mais gemas. Cidades de tendas surgiram, com pessoas cavando dia e noite na esperança de ficarem ricas. O caos também atraiu golpistas e negociantes de diamantes em busca de compradores. Com recursos limitados, o governo lutou para conter o caos. Finalmente, geólogos testaram amostras dos diamantes e descobriram que eram, na verdade, cristais de quartzo, que se assemelham superficialmente, mas não têm valor monetário comparável. Ainda assim, muitos locais se recusaram a aceitar a explicação científica, tendo testemunhado outros escavadores desenterrando punhados de pedras radiantes. Um homem afirmou ter vendido um punhado por cerca de $70 mil para um negociante de diamantes. Número 4. O olho do Saara visível do espaço. O olho do Saara destaca-se vividamente em meio às dunas intermináveis do deserto do Saara Ocidental. Com um diâmetro de 40 quilômetros, essa estrutura de alvo bizarra desconcertou os astronautas quando foi avistada pela primeira vez do espaço na década de 1960. Agora conhecido como a estrutura Richat, os enormes anéis concêntricos formam um dos marcadores geológicos mais reconhecíveis da Terra. O adequadamente nomeado olho fica na região desolada de Tiris Zemmour, no centro da Mauritânia.
Suas faixas alternadas de luz e escuridão destacam-se nitidamente contra o terreno árido. Por muito tempo, foi hipotetizado como sendo uma cratera de impacto de asteroide, mas os cientistas agora entendem que o olho do Saara foi esculpido pela erosão natural ao longo de milhões de anos. A elevação da crosta continental formou inicialmente uma formação abaulada à medida que a Terra se elevava. À medida que milênios passavam, a erosão pelo vento e pela água dissolvia as camadas superiores mais fracas, esculpindo canais circulares. Isso formou gradualmente as dramáticas cristas concêntricas do olho, à medida que a rocha mais resistente erodia mais lentamente que as camadas circundantes. Hoje, os sedimentos expostos revelam 100 milhões de anos de história geológica, abrangendo os períodos Cretáceo até o Eoceno. Fósseis descobertos na área indicam que o Saara foi vegetado e habitado por dinossauros em tempos antigos, antes das mudanças climáticas criarem as condições desérticas atuais. Uma maravilha visível do espaço, o olho do Saara se destaca como um testemunho das poderosas forças que continuamente remodelam nosso planeta dinâmico. Número 3. Ferramentas de pedra antigas. Muito antes da invenção de computadores, carros ou até mesmo do fogo, nossos antigos ancestrais usavam pedras simples para moldar seu mundo. Ao transformar essas pedras em machados e cortadores, eles embarcaram em uma aventura tecnológica que nunca parou. Em toda a África, o berço da humanidade, arqueólogos desenterraram algumas das primeiras evidências dessas antigas ferramentas de pedra, datando de milhões de anos. Sua engenhosidade revela a centelha de criatividade que se acendeu em nossos primeiros parentes hominídeos às margens do lago Turkana, no Quênia. Sítios arqueológicos testemunharam alguns dos mais antigos atos de fabricação de ferramentas já registrados. Lomekwi III, na margem oeste, expôs ferramentas de 3,3 milhões de anos atrás, incluindo martelos de pedra, núcleos e lascas habilmente lascados para criar bordas afiadas para cortar, raspar e esmagar. Feitas de lava, quartzo e silexito, essas ferramentas mostram que os hominíneos escolhiam seus materiais com cuidado, com base em sua qualidade e função. Algumas pedras ainda se encaixam confortavelmente na mão para uso. O local também abriga dentes fósseis pertencentes ao Paranthropo, um primo extinto dos humanos com mandíbula e dentes massivos. Paranthropo pode ter sido o fabricante ou usuário das ferramentas, ou pelo menos compartilhava a paisagem com elas. Número 2. Ruínas de Grande Zimbábue. As monumentais ruínas de pedra de Grande Zimbábue servem como o maior centro urbano da Idade do Ferro ao sul do Saara. Este complexo elaborado foi construído ao longo de 3 séculos para se tornar o centro do Reino do Zimbábue, dominando o sul da África de 1000 a 1450 d.C. Os enormes muros que ainda estão de pé hoje fornecem pistas sobre como essa civilização avançada se formou. Esquecidas após seu abandono, as impressionantes ruínas começaram a chamar a atenção de estrangeiros no século XVI. Comerciantes portugueses souberam de fabulosas estruturas de pedra no interior, construídas há muito tempo pelos ancestrais dos africanos locais. Durante a colonização europeia da África, houve debate sobre se os africanos nativos poderiam erguer uma arquitetura tão grandiosa. Mesmo depois que escavações arqueológicas confirmaram sua construção pelos locais Shona, alguns ainda argumentavam por influências externas. As ruínas abrangiam 1.300 acres e abrigavam 20.000 residentes em seu auge. Maciças muralhas de pedra protegiam a elite governante, enquanto nas proximidades viviam plebeus, artesãos e comerciantes. Sistemas sofisticados de irrigação permitiam a agricultura para sustentar a cidade. Artefatos ricamente esculpidos atestam a maestria artística da civilização Shona. No entanto, após o esgotamento de recursos vitais, a cidade foi finalmente abandonada. Número 1. Criaturas míticas meio humanas, meio caninas. Culturas em todo o mundo contam histórias de seres híbridos que são parte humanos, parte animais. Lobisomens, centauros e esfinges são apenas algumas das amalgamações interespecies imaginadas na antiguidade. Contudo, avistamentos contemporâneos sugerem que essas podem ser mais do que apenas lendas. Alguns afirmam que criaturas aparentemente meio humanas, meio caninas, ainda percorrem áreas remotas da África nos dias de hoje. Relatos indicam que esses seres são bípedes, apresentando características tanto humanas quanto caninas. Os chamados homens-cães geram relatos periódicos de testemunhas oculares em toda a savana africana. Em 2017,
Moradores de Limpopo, na África do Sul, afirmaram ter visto frequentemente supostos homens-cães com rosto de hiena, com mais de 2 metros de altura, rondando a região. Veja este vídeo. Esses 2 seres são definitivamente cães, mas quanto ao terceiro, podemos dizer com certeza que definitivamente não é um cão. Longe de ser um caso isolado, moradores de tribos na Libéria também falam de misteriosas bestas semelhantes a cães que habitam as florestas. No entanto, sem evidências físicas ou documentação fotográfica clara, a existência dos aparentes homens-cães permanece não verificada. Mas as vastas regiões inexploradas da África proporcionam habitats plausíveis para criptídeos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.